Olha, pessoal, a psicóloga Júlia Pimenta, suspeita de matar o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormon com um brigadeirão envenenado, foi presa no Rio de Janeiro. A rendição foi acertada depois de um acordo entre a advogada de defesa e policiais civis que investigam o caso. Ayrton Salles Júnior tem as informações para a gente ao vivo. Tudo bem, Salles? Boa noite. Oi, Casagrande. Boa noite para você e para quem nos acompanha aqui no SBT News. O caso a Júlia Andrade Catermal Pimenta, de 29 anos, era procurada exatamente por ser a suspeita de envolvimento na morte do então namorado. O corpo dele foi encontrado no último dia 20 de maio, dentro do apartamento onde eles moravam no Rio de Janeiro. Vizinhos sentiram um cheiro muito forte vindo do imóvel e avisaram a polícia. 2 dias após o corpo do empresário ter sido encontrado, a suspeita prestou depoimento e foi liberada. O mandado de prisão foi expedido horas depois, mas a Júlia não havia sido mais localizada até então. Um cartaz, inclusive com a foto dela, chegou a ser veiculado pelo Disque Denúncia para pedir informações sobre o paradeiro da psicóloga. A Polícia Civil ainda investiga se ela colocou um medicamento à base de morfina no doce que teria causado a morte então do companheiro. A Júlia teria comprado o remédio 2 semanas antes de cometer esse crime. Só para a gente recordar, o Luiz havia sido visto pela última vez no último dia 17 de maio. Câmeras de segurança, como a gente acompanha aí, registraram o momento em que ele e a Júlia deixavam ali a área da piscina e entraram no elevador. O corpo do empresário foi localizado no sofá do apartamento. O imóvel fica na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, o homem morreu de 3 a 6 dias antes do corpo ser encontrado. Olha só que absurdo. A causa da morte ainda é inconclusiva, depende do resultado de alguns exames. A Júlia teria permanecido no apartamento da vítima por dias. Lá ela teria dormido ao lado do corpo, se alimentado e até descido para a academia do apartamento se exercitar. Para a polícia, o crime foi premeditado e teria interesse financeiro. Outra mulher foi presa no dia 29 por suspeita de envolvimento nesse crime. É a Suiane Bechak, suspeita de ajudar a Júlia a vender alguns bens do empresário e relatou em depoimento que a namorada do Luiz seria a garota de programa e teria uma dívida de R$600 mil. Ela se apresentou como guia espiritual da psicóloga. O advogado de Suiane diz que ela tinha apenas interesse financeiro do caso e não na morte do empresário. Além disso, diz que entrou com um pedido para que a cliente possa responder em liberdade. Já a defesa da Júlia ainda não se manifestou sobre esse processo de entrega à justiça e também os próximos passos em relação a esse caso, Casagrande. O delegado que investiga esse caso tinha ficado até surpreso, naquele primeiro momento, com a tranquilidade com que ela contou a versão dela sobre os fatos. Obviamente, isso depois acabou vindo, a gente está até mostrando a imagem do trecho do depoimento. Irônica, sarcástica. Exatamente, né? Ela ali tentando passar uma imagem de que estava tudo bem, que realmente aquilo teria sido, ela relatou inclusive, que teria sofrido uma violência dele, uma agressão por parte do namorado, e essa história foi crescendo. E naquele momento o delegado, por mais que suspeitasse da participação dela, de envolvimento dela nesse envenenamento, não podia fazer a prisão porque não tinha elementos de fato que fossem bastante precisos, que garantissem o pedido de prisão. Por isso que ela acabou sendo liberada depois de prestar depoimento e depois de toda essa movimentação, ela fez esse acordo, A defesa dela fez um acordo com a Polícia Civil para que ela se entregasse no finalzinho da noite, comecinho da madrugada dessa quarta-feira. É um assunto que vai render bastante ainda, né, Salles? Nos próximos dias a gente continua acompanhando. Exatamente.